Olá pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um rei que eu admiro muito, um rei chamado Ezequias. Então vamos ler primeiramente lá em 2 Reis para ver quem foi esse rei. Em 2 Reis, capítulo 18, versículos 3 ao 7, que diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Bom, é importante destacar algumas coisas, porque Ezequias, ele se apegou ao Senhor, tem algumas versões que diz, né? E quando aqui fala assim que ele quebrou, tirou os altos, o que é altos? Altos eram os lugares para culto pagão, lugares onde os cananeus adoravam outros deuses. Os cananeus eram povos que viviam na cidade, ali no território de Canaã, antes do povo de Israel tomar conta dali, certo? O que mais fala? Fala também que ele quebrou as estátuas. Algumas versões da Bíblia dizem colunas e poste-ídolos. Essas estátuas ou poste-ídolos se refere também a Exará, eu acho que se pronuncia assim, Exará, uma deusa cananeia, tá? E fala também que ele deitou abaixo os bosques, estátuas. Também se refere, quando fala estátuas, também se refere a colunas, que eram pedras levantadas no solo, usadas pelos cananeus em sua adoração, que eram proibidas pela lei de Israel. Então, Ezequias destruiu tudo que tomava o lugar de Deus. O povo de Judá começou a adorar outros deuses por influência do povo de Israel, porque daí já é um outro estudo, né, gente? Porque o povo de Israel foi dividido em 2 reinos, tinha o reino do norte, que era chamado Israel, e tinha o reino do sul, que era chamado Judá. Então nós estamos falando do reino de Judá. Ezequias era rei de Judá, ok? E por influência do reino do norte, o reino do sul, que era o reino de Judá, do qual Ezequias era rei, eles começaram a ter uma tendência a adorar outros deuses, que eram esses deuses do povo cananeu, né? Deus, inclusive Asherá, que era a deusa cananeia. Porém, isso aconteceu com alguns reis antes dele. Quando o pai dele morreu, Acaz morreu, e ele veio a tomar lugar de rei, Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi destruir tudo que tomava o lugar de Deus. E isso é importante para nós. Não colocarmos nada no lugar de Deus, tirar da nossa vida tudo que toma o lugar de Deus. Talvez os seus filhos tomem o lugar de Deus na sua vida, talvez o seu marido, ou o seu namorado, ou o seu noivo, ou a sua carreira, ou o seu dinheiro, ou o sexo, ou vícios, ou alcoolismo, ou vícios nas drogas. Enfim, todas essas coisas são pequenos deuses na nossa vida que a gente coloca no lugar de Deus. Porque a gente deixa de seguir a Deus, seguir as orientações, a palavra de Deus, por causa desses pequenos pecados que se tornam pequenos deuses na nossa vida e que a gente tem que fazer como Ezequias, tirar e arrancar. Acaz, pai de Ezequias, entregava ouro e prata da casa do Senhor ao rei assírio, pois o rei assírio defendeu ele dos sírios numa guerra. E Ezequias se negava a entregar o tributo. Lá no versículo 7, no versículo
No versículo 7, lá no final, diz assim: e se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. Por que diz isso? Porque ele se negava a pagar tributos que o pai dele pagava. E que agora ele não pagava mais para os assírios. Eles eram independentes, eles não queriam ter ele não queria ter nenhum tipo de aliança com a Síria. Só que se apegar a Deus, ele era apegado a Deus, ele era um homem de Deus, a vida dele era de Deus, tudo que ele ia fazer ele perguntava para Deus. E ele queria andar segundo a aliança de Deus, ele amava a Deus. Mas esse apego, esse amor a Deus não impediu que Ezequias tivesse que passar por guerras e tribulações. Nós também passamos por problemas, mas na certeza que temos vencido, pois o Senhor está conosco, enquanto aceitarmos estar debaixo de sua proteção, assim como foi Ezequias. Se nós não começarmos a andar pela nossa cabeça, como fez Acaso, o pai de Ezequias, inclusive o pai dele, Acaz, quando o Círus veio entrar em guerra com ele, ao invés dele orar ao Senhor e procurar o profeta para ver o que Deus teria a falar através do profeta, ele pediu ajuda para o rei assírio. Ele falou: olha, eu te dou ouro, eu te dou prata, e você vem lá para o rei assírio, vem e me ajuda a guerrear contra os Círus. E o rei assírio realmente veio e pelejou, e por isso que eles ficaram tendo que pagar impostos e tributos para o rei assírio, que era o que Ezequias se negava a fazer. E aí o que aconteceu? O rei assírio declarou guerra. Está no livro de 2 Reis, capítulo 19, dos versículos 10 ao 12, que diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como a Gozã, Arã, Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Bom, olha aqui. Aqui o rei da Síria afronta Ezequias, porque ele não quis pagar tributo, e ele declara guerra. Só que ele acreditava que o Deus de Ezequias era igual aos deuses dos outros povos. Ele achava que os deuses do reino do norte eram o mesmo era o mesmo Deus de Ezequias, a quem agora todo o povo de Judá servia. E ele queria invadir Jerusalém, tomar Jerusalém. E ele achava que o Deus de Ezequias era o mesmo Deus. Bom, se você for ler lá em 2 Reis 19, 35, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Algumas versões da Bíblia mostram anjo do Senhor com A maiúsculo. Quando na Bíblia tem anjo com A maiúsculo, significa que é o próprio Deus. Então, aqui, algumas versões da Bíblia vai estar com A minúsculo, tá? Nas versões online. Mas na Bíblia de estudo está com A maiúsculo. O que acontece? O próprio Deus destruiu os exércitos assírios e fez com que o rei assírio fosse morto pelos seus próprios filhos. Mas enfim, o próprio Deus destruiu. Ezequias e o povo de Judá não precisaram lutar, porque o próprio Deus destruiu o exército deles. Olha que incrível, por quê? Porque ele era o Deus de Judá agora, porque Ezequias levou todo o povo a adorar o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Em 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 ao 7, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Ah, Senhor, suplico-te, lembra que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha, veja bem. Se apegar a Deus com amor, como Ezequias fez, também não impediu que Ezequias ficasse doente. Uma doença mortal. Porém, Ezequias orou a Deus e Deus o curou e acrescentou 15 anos de vida à vida dele. Olha que tremendo. Olha que incrível. Se você tem dúvida que Deus quer te curar, deixa eu te falar uma coisa, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Ele quer te curar. Presta atenção, porque Ele quer te curar. E tem algo aqui que me chamou a atenção, que é no versículo 7, que ele fala da pasta de figos. Porque ele orientou, eles usavam o figo, a pasta de figo, para curar ferimentos. A ação divina nas curas não exclui o uso de medicamentos, muitas vezes. Ele mandou colocar a pasta de figos e aí ele foi curado. E a pasta de figos, até hoje, ela é usada porque ela tem propriedades anti-inflamatórias e tem sido estudada para serem utilizadas no tratamento de acne, eczema, úlceras e outras dermatites, e até mesmo como antidade. E Deus ainda fez mais. Como prova que Deus o curaria, ele pediu para que Deus mandasse uma prova que ele seria curado. E a prova que Deus o curaria foi: o Senhor fez o relógio de sol de Acaz voltar 10 graus, ou seja, o relógio voltar 40 minutos. O tempo voltar 40 minutos. Não é simplesmente você pegar um relógio e voltar. Era um relógio de sol. O sol retrocedeu 10 graus. O tempo retrocedeu 40 minutos. Isso é muito grandioso, gente. É muito grandioso. E algumas pessoas na ciência até explica isso como algo que aconteceu de verdade, de acordo com algumas evidências, mas isso é assunto para outro estudo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração nesse dia. E até o próximo vídeo. Tchau!